Na terça-feira retrasada, nós começamos um assunto falando sobre o caráter cristão. Nós queremos concluir esse assunto hoje, portanto, eu convido os irmãos para abrir a vossa Bíblia em Efésios, carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios, capítulo 4, versículos 23 e 24. Nós lemos do 17 ao 24 na penúltima terça. Hoje nós vamos ler do 23 e o 24. Glória a Deus. É bom estar na presença de Deus. Maravilhoso esse momento que temos para estudar a sua palavra. Bom é ouvir a voz do Senhor. Eu tenho lido frequentemente as cartas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas, escreve a nós, e o cuidado que ele tem em toda a sua escrita, quanto ao comportamento, quanto à atitude de fé, quanto à sinceridade, à integridade, o caráter cristão. E eu fico pensando, até às vezes me incomoda, porque nós temos muito texto na Bíblia que nós podemos trazer aqui terça-feira, estudar. Nós vamos, talvez, nas próximas semanas, voltar a estudar um pouco dos assuntos mais sistemáticos, como doutrina da salvação, doutrina do pecado, entre outras. Mas, falando de vida cristã, temos falado sempre, e preocupado até mesmo, porque alguns irmãos talvez tenham se cansado de nos ouvir. Quantos aqui estão cansados de me ouvir? Amém. Glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos que não levantaram a mão. Porque, na verdade, o que nós temos falado aqui é o que a Bíblia tem nos ensinado. E a cada dia que nós vivemos esta verdade, cada dia que nós lemos, cada dia que nós ouvimos a voz de Deus, a palavra de Deus, nós vamos melhorando. Eu sei que, infelizmente, alguns podem até não aceitar ou não querer viver, mas a nossa obrigação é falar a palavra de Deus. Amém? Os irmãos aceitam? Agora? Tá bom. Diz assim o texto, versículo 23 e 24 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quantos podem dizer amém? Amém! Muito bem, nós falamos aqui na última terça-feira a respeito do temperamento, da personalidade e do caráter. Temperamento é a natureza da pessoa conforme ela reage, herdado também dos pais, desenvolvido pelo indivíduo, que expressa no seu temperamento pelo menos 4 reações diferentes. Falamos também quanto à personalidade, aquilo que o indivíduo é no seu exterior, identificado, aquilo que nós podemos ver com muita facilidade, a personalidade da pessoa. Mas falamos também do caráter, entramos nesse assunto e falamos do caráter, que é aquilo que o indivíduo é quando ele está só ele. Ele é no seu interior. Ele é no oculto. Ele é em segredo. Demos até o exemplo daquele homem que por 10 anos sequestrou e violentou 3 moças lá nos Estados Unidos. Os vizinhos não sabiam. Todos que estavam ali em volta daquela casa não imaginavam. Encontravam aquele homem, festejavam com ele, participavam de churrasco, de músicas,
mas não sabiam o que aquele homem estava escondendo. Não sabiam o seu verdadeiro caráter, até que veio agora a ser descoberto e, lamentavelmente, vidas como daquelas moças violentadas, criando trauma por toda a vida delas, entre também seus familiares, toda a sociedade, porque nós realmente ficamos indignados com situações assim. E nós temos visto, irmãos, nesses dias, o quanto o homem tem deixado parecer ou aparecer, deixado ser visível por outros o seu pior. Como a sociedade está vivendo, como os dias são maus. A Bíblia fala, Jesus que diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós estamos vivendo esses dias onde já não há amor, onde alguém, como foi esse final de semana, dá um tiro na cabeça, na face de outra pessoa, e a mulher deste, ao ligar, ele atende e fala: não, esse aí está morto, você vai criar teu filho sozinho, porque esse já é por causa de um roubo de um celular também. Coisas assim estão acontecendo. Mas nós somos a igreja de Cristo, e nós precisamos anunciar a palavra de Deus, nós precisamos viver a verdade do Evangelho, e precisamos deixar Cristo brilhar em nós. E esse caráter cristão é um caráter que mostra essa mudança, essa diferença. Trouxemos aqui vários exemplos, como do apóstolo Paulo, que depois de ter a sua vida transformada, depois de ter aceito a Cristo, depois de entender o Evangelho, ele pôde inclusive dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele pôde dizer: sede meus imitadores, como sou de Cristo. E ele pôde dar exemplo para que nós pudéssemos também entender como se comporta e como vive um verdadeiro cristão. E na medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, à medida que nós vamos permitindo, a palavra de Deus vai nos trazendo mudança, a palavra de Deus vai nos moldando, ela vai nos ajudando a entender como é esse caráter. Coisas que nós fazíamos, não fazemos mais. Coisas e formas que agimos, hoje não agimos mais. Palavras que falávamos, hoje não falamos mais. Comportamentos anteriores, antes de aceitar a Cristo, por mais diversos que sejam, o pior que tenha sido o comportamento, hoje, salvo na pessoa de Jesus, é uma nova criatura, é uma nova natureza, é um novo homem, uma nova mulher. A Bíblia diz que as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Nós vivemos então uma novidade de vida, um tempo novo. E Paulo fala que nós devemos nos revestir do novo homem, criado segundo Deus. Esse novo homem que nós somos hoje. E aqui quando fala homem, fala mulher, fala jovem, adolescente, nós devemos nos revestir desse novo homem, criado segundo Deus, da forma como que Deus nos criou. Agora nós nos revestimos, uma vez salvos em Jesus, conhecedores da sua palavra. Então agora nós nos revestimos desse novo. Aquele velho homem, aquela velha natureza, ela já não faz mais parte da nossa natureza. Aquele velho homem que matava, roubava, se prostituía, fazia tudo o que era errado, agora ele já não se comporta mais assim, porque ele é uma nova criatura em Jesus, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Então, se o homem moderno, o homem nos dias atuais, a sociedade, vive sendo bombardeada por toda forma, para que os seus valores morais sejam relativizados, para que os seus valores sejam colocados como segundo plano, aquele valor que são valores bíblicos, princípios da própria formação
do homem. Hoje a sociedade tem colocado de tal forma que falar do que é verdade, falar do que é ético, falar do que é moral, falar do que é decente, falar do que representa a vontade de Deus, tem sido afronta para eles. Eles não querem de forma alguma que alguém se levante e fale: não, isso não agrada a Deus, isso não é da vontade de Deus, não foi assim que Deus criou, não foi com esse propósito, não foi. Eles não aceitam. É só você começar a conversar, começar a entender como estão sendo formuladas as leis, como eles estão saindo aí para defender aquilo que eles falam que são os seus direitos. Vocês vão entender perfeitamente que o que eles estão hoje colocando é uma nova regra, uma nova bandeira, uma nova forma de se identificar, totalmente contrária à vontade de Deus. Mas enquanto esses homens, enquanto aqueles que não querem Deus, que não aceitam a Cristo, estão se comportando dessa forma, estão saindo das ruas para dizer que vão se comportar assim, vão afrontar a Deus, e vão afrontar a igreja, e vão afrontar o ministério, vão afrontar a palavra, nós, revestidos do novo homem, nós vamos sair também para dizer: não é assim, não é essa a vontade de Deus. Se você crê em Jesus e aceitar o Salvador, você terá a tua vida transformada, terá o teu caráter transformado, terá a tua natureza transformada, e vai poder viver o novo de Deus. Não como vivem o homem que erra, o homem que peca e não quer Deus, mas como vivem aquele que é santo e aprovado por Deus, porque vive como vive uma nova criatura. Então nós, como igreja de Cristo, nós temos que ter total cuidado sobre tudo, para poder confessar o nome de Jesus, em palavra, mas também em vida, deixando que transpareça o nosso verdadeiro caráter, a nossa verdadeira natureza, o verdadeiro novo que é em nós, mesmo que seja ofensivo para eles. Isso já não mais importa. Importa que Cristo apareça em nós. Mesmo que eles rejeitem, mesmo que eles não aceitem, nós não temos preocupação com isso. Nós temos preocupação em viver conforme a vontade de Deus. Então eu acho que é necessário trazer esses assuntos enquanto os homens estão se perdendo, enquanto há uma destruição total, enquanto jovens e adolescentes estão se prostituindo e já não há mais limite de idade. Os pais já parece que não ensinam mais os valores dentro de casa. Se guardar, esperar, saber o tempo certo, esperar no Senhor, já é algo que aí fora não existe. O que a novela, o que a televisão ensina, o que as revistas ensinam, o que se propaga, é tudo contra a palavra de Deus. Mas eu louvo a Deus por cada um que está aqui nessa noite. Eu louvo a Deus pela minha família. Eu louvo a Deus por minha família, que pode ser formada e educada conforme o caráter cristão, conforme a palavra de Deus. E nós que somos pais, nós temos responsabilidade em dizer aos nossos filhos aquilo que agrada a Deus e aquilo que destrói a alma. Porque quando nós permitimos que alguma coisa comece a entrar em nossas vidas, a destruição é certa. Porque o inimigo, ele não negocia, ele vem destruir. Ele entra com pequenas coisas dizendo: isso pode, mas isso não tem nada a ver. Mas qual a importância disso? E às vezes são coisas mínimas, são comportamentos mínimos, que até se relevam, mas que muitas vezes abrem brechas para o mal, para o pecado e para a destruição. Cuide também do mínimo. Essas coisas que às vezes você pensa que não vai levar a nada, que não tem importância. Mas é jovem, tão moço, não tem importância. Mas ele, tadinho, está começando agora. Não, comece certo, aprenda certo, faça o correto, não dê lugar ao diabo, não dê lugar a ele. Ele é tremendo, ele é destruidor, e ele vai entrar para destruir. Então feche. Quantas vezes, irmãos, nós já ouvimos sobre assaltos de casas, e que entraram na casa, abriram a porta
E alguém pergunta, mas como? Estava trancado. Passa uma pequena criança por uma fresta da janela e ela entra, vai dentro, abre a porta e aí entra o mal. Pequenas coisas. A Bíblia fala das pequenas raposinhas. Então cuide. Caráter cristão, ele é absoluto, ele é total. Não cabe para aquele que vive na presença de Deus, para aquele que é de Cristo, como somos, não cabe ser meio crente, meia vida. Não, mais ou menos, na medida do possível, eu vou vivendo conforme a palavra de Deus ensina. Não, viva a palavra de Deus, na totalidade. Aleluia! Se esforce. E nós estamos aqui, irmãos, para aprender a palavra de Deus. Porque certamente o que eu tenho lido hoje, o que eu tenho ouvido hoje, aquilo que Deus tem falado no meu coração, vai fazer com que eu saia daqui melhor e venha me comportar melhor. Eu quero que a palavra de Deus tome o teu coração, alcance a tua vida. Porque se precisar, caso precise alguma mudança, você vai sair daqui consciente de que é necessário obedecer e cuidar. Infelizmente vivemos tempo também de mentes cauterizadas. Perde totalmente a sensibilidade quanto à palavra de Deus. Se o pastor fala, se a leitura bíblica diz, ou se o texto sagrado diz, ou se o louvor diz, nada toca. É totalmente cauterizado. Não importa. É como se entrasse no ouvido e saísse no outro. Ou às vezes nem entra. Bate de fora mesmo, nem passa de um ouvido para o outro. Mas que aqui possa ter um povo que ame a palavra de Deus, que queira ouvir a palavra de Deus, que aceite a palavra de Deus e que não tenha uma mente cauterizada. Sem perder a sensibilidade. Deus tem falado conosco em todos os cultos. Eu louvo a Deus. Domingo nós tivemos 2 cultos maravilhosos. Deus falou de diversas maneiras, de diversas formas. E eu pude ver a crente testemunhando pela palavra, pelo testemunho, pela segunda palavra, pela palavra da manhã, pela palavra da tarde. E o Senhor tem falado. Só não melhora, só não recebe de Deus a presença dEle e o renovo se não quiser. Só não vai viver o novo de Deus, essa nova criatura se não quiser. Mas querendo, sendo sensível à voz de Deus, Elias estava na caverna. Ele estava fugindo, depressivo, ameaçado de morte. O Senhor procura. O que fazes aqui, Elias? Chama ele para fora para falar com Elias. E veio o vento forte, e veio o terremoto, e veio o fogo, e Deus estava ali. E veio uma brisa suave, uma mansa voz, uma voz suave. Aleluia! E Deus estava presente naquela voz. Seja sensível à voz de Deus. Às vezes você está esperando, como nós ouvimos aqui domingo, acontecer algo terrível para você poder se movimentar, para você poder se despertar, quando na verdade não precisa de perder a embarcação, irmãos. Não precisa de perder toda a mercadoria. Não precisa que haja um desespero dos marinheiros para salvar vidas. Basta obedecer à voz de Deus e não terá prejuízo, e não terá consequências. Glória a Deus. Seja sensível à voz do Espírito. Mas eu notei aqui algumas coisas que mostram um caráter comprometido. O que é um caráter comprometido? Um caráter que não está segundo aquilo que nós temos aprendido, que é o caráter cristão. Porque nós, seguindo o texto do versículo 25 do mesmo capítulo 4 de Efésios, diz assim: por isso, deixando a mentira, ou em alguma tradução, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Quando Paulo fala que nós devemos viver revestido do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, em seguida ele fala:
pelo que deixai, ou por isso, deixando a mentira, fale cada uma a verdade. Quer dizer, um novo caráter, que é um caráter cristão não comprometido, ele não mente, ele não fala mentira. Ah, mas vai custar. Pague o preço, mas fale a verdade. Infelizmente, irmãos, a verdade também está sendo relativizada. A mentira, uma mentirinha só. Eu cheguei ao ponto de ouvir alguém falar assim: não, mas é uma mentira santa. Não tem, mentira do diabo. A verdade é de Deus, a mentira é do diabo. Não tem negócio. Não tem como, não tem mentira que, essa mentira pode. Não minta. Nem mesmo para as crianças, quando está brincando: vamos ali, vou te dar um doce. Se não tem um doce para dar, não fale. Vamos ali, eu vou te levar para passear. Se não vai levar, não fale. Porque as crianças estão sendo formadas, estão sendo educadas. Hoje, quando eu esperava a minha esposa, a Eliana, que estava terminando, ela tinha preparado a sala, eu olhei a sala estava deitada no chão. E ela não estava orando, ela estava clamando. Ela estava assim: Jesus, abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa. E começou a falar, orando para a igreja. E ele levantou e falou: vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu estou falando, irmãos, porque eu estou vivendo em casa, uma criança de 1 ano e 7 meses, falando: vamos para a igreja, depois de ter orado e falado amém e levantado. Será que estão aprendendo? Um aninho, será que estão aprendendo? 2, 3, adolescentes, jovens, será que estão aprendendo? Estão aprendendo sim. Se nós prestarmos atenção, uma mentirinha que você fala, você pode destruir todo o teu exemplo cristão dentro de casa. Mas a criança nem vai perceber isso. Ou não, fala que eu não estou. Essas coisas simples, irmãos. Mude, faz a verdade. Um caráter cristão, uma nova natureza, um novo homem, implica em viver conforme a vontade de Deus, criado conforme a vontade de Deus. Não cabe mentira. Ainda Timóteo capítulo 4, versículo 1. Tem muitos textos aqui, mas não dá para ler. Mas assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizadas a sua própria consciência. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Nós estamos falando de caráter cristão, e ele está dizendo que no nosso tempo que nós estamos vivendo hoje, no nosso meio, na nossa convivência, dentro das nossas igrejas onde nós somos membros, vão aparecer gente que se aposta da fé, que nega a fé, que nega os dons, a palavra, o nome de Jesus, que rejeitam e negam, e diz contrário à fé. E ainda esses dando ouvidos a espíritos enganadores, que são espíritos que enganam, e a doutrina de demônios, que são eles mesmos que enganam. Isso, ponto e vírgula, diz o texto. Isso aqui é sério. Pela hipocrisia de homens. Quer dizer, nos últimos dias vão se apostatar da fé, alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Por causa de homens que falam mentiras, haverá muitos que vão perder a fé, vão se apostatar e vão dar ouvido a espíritos enganadores, doutrina de demônios, tendo cauterizado aquilo que nós estávamos falando há pouco, as suas próprias consciências ou a sua própria consciência. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que nós não venhamos ser enganados e nem viver esse tipo de situação, mas que o Senhor nos guarde e nos ajude a viver cada dia mais pela fé, como cantamos aqui, de valor em valor, de valor em valor, cada dia mais, vivendo a palavra, testemunhando, deixando o brilho de Cristo resplandecer em nós, não a nossa antiga natureza, não nossos velhos erros, mas uma nova criatura, vivendo conforme a vontade de Deus. Ainda, causas que mostram
caráter comprometido, a malícia. O que é a malícia? Tendência para o mal, malignidade. Eu não tenho aqui peguei dicionário algumas coisas. Astúcia, interpretação maldosa, malícia. Infelizmente, irmãos, tem muito crente malicioso que devia estar vivendo a nova natureza, mas qualquer coisa que fala, ele já logo vai levando, pensando no mal, expressando mal, fazendo interpretação maldosa, e ele vai vivendo dessa forma. Mas Pedro escreve em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz assim: deixando, pois, toda a malícia. Então, a malícia, que é esse mal que nós falamos aqui, essa astúcia, essa esperteza, essa malignidade, essa interpretação maldosa, está dizendo agora o apóstolo Pedro, deixa toda essa malícia de lado, e todo engano, e todo fingimento, e invejas, e todas as murmurações, e desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos. Alguém que nasceu de novo, alguém que está vivendo essa nova natureza, essa nova criatura, como meninos nascidos novamente. Desejai o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo. Esses dias eu ouvi reportagens que os irmãos ouviram também, principalmente no Rio Grande do Sul, de quanto estavam falsificando leite, enganando o consumidor, colocando ali produtos químicos cancerígenos que provocam destruição no corpo, e as mães, sem saber, inocentemente pegando leite, colocando na madeira, misturando com chocolate. Toma, meu filho, pra você ficar forte, para você crescer, ficar bonito, ficar forte que nem o pai, e dando leite falso. Tá? Pedro está dizendo que no sentido espiritual acontece a mesma coisa, que se nós não tomarmos cuidado, vai acontecer a mesma coisa. Mas ele fala que deixa a malícia, deixa o engano, deixa o fingimento, e deseja como meninos recém-nascidos o leite racional, o leite verdadeiro, não falsificado, para que por ele vá crescendo, para que por esse leite, que é a palavra de Deus, você seja fortalecido. Tem muita gente, irmãos, muitas igrejas ensinando falso no Evangelho, ensinando doutrina falsa, e é claro, fácil também, né? Vem do jeito que está, fica do jeito que quer, está tudo certo, aqui é tudo povo de Deus também, enganando e sendo enganados. E aí não cresce, não desenvolve, e ao contrário disso ainda, vão ficar enfermos, raquíticos, mas deseja o leite racional, deixa a malícia e deseja o leite não falsificado para crescer. Aleluia. Mas vamos continuar, tem muitos versículos que falam sobre a malícia, os irmãos podem estudar esse texto, mas o caráter, ele expressa aquilo que é interior, e a malícia faz com que o homem expresse também aquilo que é interior, o que está lá dentro, o seu mal, né? Jesus fala que o coração fala, a boca fala, que o coração está cheio. Então, conforme aquilo que você fala, você está revelando também aquilo que você é, o teu caráter, e mais do que isso, revelando o teu caráter cristão, que tipo de crente você é. Então cuidado com a sua língua, cuidado com o que você fala, cuidado com aquilo que sai de dentro de você, porque na medida que você vai cuidando disso, você vai mudando o seu interior. Se você vai soltar uma palavra, você trava a mão, isso eu não posso falar, eu sou um crente, você vai ter uma mudança interior. É um processo, irmãos, é crescimento, é crescimento. Ninguém está pronto. Eu não quero que os irmãos pensem que, como pastor aqui dessa congregação, eu sou um super-homem, eu estou pronto. Não, irmãos. Eu tenho consciência que cada dia eu tenho que
melhorar o meu jeito de viver, meu jeito de falar, meu jeito de tratar, minha atitude cristã. Eu tenho que melhorar, E eu quero que o Espírito Santo fale no meu coração, para que eu possa melhorar, para que eu possa ter uma vida que glorifique o nome do Senhor. E você também precisa disso, cada dia melhorar. Então, aquilo que vai sair de nós, se não é bom, não fala. Já lemos lá em Tiago, já estudamos sobre esse assunto, que um grande navio, ele é tocado por um pequeno leme, e assim é a língua, é o poder destruidor da língua. Então cuidado, não adianta você falar e dizer, eu sou assim mesmo, eu falo mesmo comigo assim. Cuidado, você é uma criatura, você é de Deus, você nasceu de novo, você expressa a glória de Deus, o novo homem, o novo ser, que vive segundo a glória de Deus e para a glória de Deus. E ainda, nesse mesmo capítulo 4 de Efésios, no versículo 29, Paulo ainda fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Meu Deus, é sério. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. E aí eu fui de novo no dicionário eu sei, a gente sabe o sentido geral assim, torpe, né? Eu falo, não, quero saber um pouco mais. Não saia de sua boca nenhuma palavra desonesta, vulgar, desprezível, imunda, depravada, nenhuma palavra indecente, nenhuma palavra infame, nenhuma palavra vil, nenhuma palavra vergonhosa, nenhuma palavra nojenta, nenhuma palavra torpe. Não saia da sua boca. Não deixe que saia da sua boca nenhuma palavra dessa. Mas Paulo fala, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, quer dizer, somente aquilo que é para edificação, unicamente o que for para edificação, e ainda no tempo certo, conforme a necessidade. Não é porque é para edificação você vai falando, não. Conforme a necessidade, é o tempo certo de falar. Observe, conforme a necessidade você fala, senão você guarda para falar no tempo certo, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. O que está saindo dos nossos lábios? O que tem saído dos teus lábios? Glória a Deus. Muito exterior de bonito, muita aparência bonita, muito tipo cristão, né? Os jovens falam bastante essa palavra. Tipo, né? Tipo cristão, muito tipo cristão. Você olha, não, tipo pastor, terno e gravata. Mas quando abre a boca, mas quando deixa transparecer o seu verdadeiro comportamento, como diz o ditado aí fora, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Qual é o teu caráter? Que está realmente no teu interior. Cuida disso. Permita que a palavra de Deus tire de tudo que é podre, tudo que não presta, tudo que contamina, tudo que destrói. Permita que o Senhor mude, aleluia, para que você possa viver o verdadeiro caráter cristão. E ainda, eu notei aqui que esse caráter, muitas vezes, é o que transparece um caráter deformado, também é concupiscência. E eu fui lá também mencionado, o que é concupiscência? Eu sou um pouco didático, é culto de estudo, né? Então eu aprendo, os irmãos aprendem comigo. O que é concupiscência? A gente fala essa palavra, desejo desenfreado, desejo carnal sexual incontrolável, desejo impuro e maligno. Paulo, quando escreve a carta de Tito, no capítulo 3, verso 3, ele diz assim: porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos,
desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, em inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Quando isso? Em outro tempo, quando nós não conhecemos Jesus. Em outro tempo, quando nós não éramos identificados como cristãos. Em outro tempo, quando a palavra não tinha nos alcançado para transformar a nossa natureza e o nosso caráter. Então, irmãos, a única forma de viver esse caráter, de vencer todo esse mal que nos cerca, a nossa própria natureza, que às vezes ela quer aflorar, aquela natureza antiga, adâmica, porque é importante dizer isso. Nós precisamos sim ter consciência de que em nós há uma vontade carnal que quer se manifestar. Na medida em que nós nos tornamos espirituais, na medida em que nós nos revestimos do espiritual, essa vontade vai se anulando. Mas quando você não se alimenta do que é espiritual, quando você não fortalece o que é espiritual, o carnal ele se manifesta. Paulo escreve isso aos Romanos de uma forma muito clara. Quando a gente lê Romanos capítulo 8, nós vamos entendendo perfeitamente isso. Se eu não viver conforme a vontade de Deus, se eu não estou em oração, se eu não busco a Deus, se eu não estudo a palavra e vou me dedicando a outras coisas, por exemplo, eu não venho à igreja, um ensino bem frequentado, louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Não estou aqui exortando vocês por isso, estou louvando a Deus pela vida de vocês aqui. Mas olhe bem, pode alguém ficar todo dia, toda noite, ligado a uma novela, ao invés de vir aqui estudar a palavra de Deus e se fortalecer no Espírito? Não tem como. Não tem como. Ele só vai aprender o que é coisa ruim. Irmãos, nós somos assim. Eu já falei para os jovens aqui, que quando adolescentes, quando jovens, nós cometemos erros. E um dos erros que nós, quando cometimos alguns erros, uma das coisas que eu fazia, era vir na igreja e procurar sentar no último banco, ou procurar ficar ali fora no corredor, não entrar, porque eu sabia, e eu louvo a Deus por isso, que Deus nos deu essa possibilidade de ser sensível sempre à voz dele, sempre sensível à palavra, e eu sempre fui, mas ao mesmo tempo errado. Eu não queria entrar para não ser confrontado com a palavra, então eu preferia ficar fora, porque quando você vem aqui na igreja, você é confrontado com a palavra de Deus te pega, te ensina, e ela fala para você que não deve ser, e que deve mudar, e que deve ser para a glória de Deus. Então você vai sair daqui fortalecido que é o Espírito. Mas se não acontece isso, acontece o contrário, é a carne que vence. Então não dê lugar à carne, fortaleça o Espírito. Aleluia. E ainda eu notei aqui uma quarta coisa, que é a cobiça. Desejo desequilibrado das coisas materiais. Cobiça, desejo desequilibrado pelas coisas materiais. Eu quero, me dá, é meu, e deseja, e alguém tem um carro, e não, aquele carro tem que ser meu, ou eu vou agora me matar para ter aquele carro. E tem gente que literalmente se mata, trabalha 24 horas, não tem tempo para a família, não tem tempo para servir a Deus, não tem tempo para nada, porque ele quer alguma coisa, ele precisa ganhar dinheiro. É bom trabalhar, nós temos orientado, estudo, forme, faz faculdade, faça mestrado, doutorado, seja empreendedor, trabalhe, mas não coloque teu coração no dinheiro, não coloque a tua confiança na tua força, não coloque a tua esperança na tua profissão. Nós somos de Deus, nós confiamos nele. E a cobiça é um mal tremendo que tenta tirar do outro, ou pelo menos querer ser igual ao outro, ou desejando que aquilo que o outro tenha também. Que o nosso caráter cristão venha a ser moldado, venha a ser disciplinado para não viver isso.
Aleluia. Eu vou parar, que chegou o tempo, mas tenho aqui vários exemplos, até de Abraão, homem chamado por Deus, amigo de Deus, determinado lá no momento, mentiu, quase comprometeu o plano de Deus na vida dele. Isaac foi no mesmo caminho, Jacó continuou enganador. Aleluia. Mas veio José. Parece que José veio para quebrar, né? Mesmo sem ter regras escritas, ainda não estava escrito nenhum dos livros que nós temos hoje, mas era portador do coração puro e abençoador. Mesmo depois de ter sido levado a governador, mantinha um caráter humilde. Seus irmãos, sabendo que cometeu erro e pecado contra ele, disse: não fica tranquilo, você não se preocupe, nenhum mal vou fazer com você, não. Nós estamos aqui porque Deus nos preservou, Deus nos guardou. Tudo isso aconteceu para que Deus pudesse nos dar esse momento de estar aqui com humildade. Aleluia. Aleluia. Que nós possamos, irmãos, ter um caráter dessa natureza. E foi José mesmo que disse para aquela mulher: não pecarei contra Deus. Não pecarei contra você. Mas ninguém estava vendo. A casa estava fechada. Já tinha dispensado todo mundo, os criados, não tinha ninguém. Só estava ela ali e ele. Ele lembrou de Deus: eu não pecarei. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Mas ele recusou. Ele disse à mulher do seu senhor, porque ela era a mulher do seu senhor, que era o Potifar, que ele tinha comprado como escravo: eis que o meu senhor, Potifar, não sabe o que está comigo, não sabe o que está comigo na sua casa. Entregou tudo em minha mão, tudo que tens. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Aleluia. Que o Senhor nos trabalhe em nós. Que o Espírito Santo tenha lugar na minha vida, na tua vida. Que nós possamos viver esse verdadeiro caráter cristão. Que a palavra de Deus venha alcançar a minha vida, alcançar a tua vida. Venha nos moldar, venha nos fazer melhor, venha nos fazer diferente, venha nos fazer vidas para a glória de Deus. Que a palavra de Deus e o agir do Espírito Santo no nosso meio, a cada dia, venha nos lavar, venha nos tirar aquilo que não presta, aquilo que é mal, aquilo que corrompe, aquilo que destrói, e que nós possamos cada dia ser mais parecidos com Jesus, ser mais perto da realidade cristã que Deus preparou para nós, uma nova criatura. Que você venha viver isso. O mal está do teu lado, está tão perto. Parece que, como Paulo disse, eu não quero fazer, acaba fazendo. Que essa palavra, que a palavra de Deus possa trabalhar de tal forma em nós, que nós possamos ser confundidos por ela, e que o Espírito Santo, que é esta voz suave, amiga, deixa eu falar uma coisa para você. Dê mais ouvido ao Espírito Santo. Dê mais ouvido ao Espírito Santo. Quantas vezes, em quantos momentos você sabe que não deve fazer e ainda para e ainda escuta a voz do Espírito Santo falando: não faça, não faça, querido, não faça, querido, isso é errado, vai te destruir. E mesmo assim vai e faz. Pare para ouvir a voz do Espírito Santo. Pare para ouvir a voz do seu Senhor. E nós viveremos, irmãos. Ainda que o mundo se corrompa, ainda que o mundo se destrua, nós viveremos sempre o novo de Deus. Ainda que os tempos sejam maus, ainda que depois de desenvolver tanto em tantas frentes científicas, social, tecnológica e tudo mais, dá a impressão que o homem ia melhorar, não, o homem piorou. O homem piorou a tal ponto que agora
Parece que eles estão lá como Sodoma e Gomorra. Quando bate na porta lá e fala, não, nós queremos sim. Nós queremos o errado, nós queremos o que é perverso, nós queremos fazer da forma contrária à natureza de Deus. De forma explícita. Estão aí. Mas nesse tempo, queira Deus, se levante um povo para proclamar que a verdade ainda transforma, que a verdade ainda faz do homem perdido uma nova criatura, que a verdade é a única que pode tirar o homem desse caos, dessa condenação e desse mal tremendo e fazê-lo parecido com Jesus, uma nova criatura. Viva esse caráter, viva o nome de Deus, e nós certamente teremos a recompensa por ser aquilo que Deus planejou para nós. Deus te abençoe. Deus abençoe a cada um dos irmãos que tem vindo aqui aprender a palavra de Deus. Deus te abençoe. Abençoe a tua casa, que teus filhos alcancem bênçãos, que a tua esposa alcance a graça do Senhor, que o teu marido alcance através do teu testemunho, através da tua vida cristã, também a salvação, que teus filhos possam ser alguém sem palavras, pelo teu exemplo, pelo teu testemunho. Filho, ganhe teus pais pelo testemunho cristão, ganhe teus amigos. Eles estão aí, irmãos. Eles estão clamando. E se você se comportar assim, vai amigos teus chegar assim. Então é isto. É o que eu preciso. Eu não quero viver isso que estão oferecendo aí fora. Eu quero viver que nem você. Eu quero ser luz, eu quero ser sal. Eu quero ser uma nova criatura também. E o nome do Senhor será glorificado em tua vida. Coloque-se em pé. Nós vamos orar, agradecido a Deus por mais esse momento que passamos aqui na presença do Senhor e por tudo que o Senhor tem permitido nós vivemos aqui nesses dias. Glória a Deus. Ainda nessa oração nós vamos apresentar Vânia pede oração para o seu esposo Geovaldo, porque está aniversariando. Olha, parabéns, irmão Geovaldo. Hoje é aniversário. Deus abençoe, viu? A Vânia está pedindo oração por ele. E agradecendo também, né, irmão? Pelo aniversário. Deus abençoe o Senhor, sua casa. Glória a Deus. É uma alegria. Os irmãos querem parabenizar o Geovaldo? Dizendo amém? Amém. Deus abençoe. Amém, né, Samuel? Samuel é filho de crente, viu? Amanhã, Manuel. Parabéns, irmãos, querem parabenizar também, Manuel? Amém. Glória a Deus. Nós somos uma família. Quando um se alegra, todos se alegram. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar a Deus. Perfeitamente. Eu estava querendo lembrar, não vou me ajudar. No sábado nós estaremos aqui. A partir das 19 horas, nós teremos discipulado para casais. O assunto é um assunto muito próximo ao que nós estamos estudando na revisão dominical. Nós vamos falar de uma forma um pouco mais direta, entrar nos assuntos um pouco mais práticos. Então, você que namora firme, você que é noivo, você casado, venha conosco para esse momento de discipulado e de aprendizado. Amém? Eu quero aprender a cada dia. Então, toda a igreja está convidada. Irmão Camilo, olha isso. Paz do Senhor Jesus na igreja. Senhor Deus, Pai amado e santo, nós te agradecemos por esse culto, ó Pai, que o Senhor falou poderosamente a nossos corações. Senhor Deus, eu agradeço ao Senhor Deus, Pai amado, por cada um dos teus filhos que está aqui, Senhor Deus, presente, que volta aos seus lares, Senhor, abençoado, com a palavra dentro do coração, Pai, e que pratica, Senhor meu Deus, e venha assim, Senhor, flutuar, Senhor Deus, grandiosamente, dar frutos,
Senhor, porque a palavra é ela que nos salva, é ela que nos liberta. Pois assim nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja, pelos irmãos que estão presentes, por aqueles que não pôde estar também, ó Pai. Nós te agradecemos agora, Jesus, e despedimos em paz, porque assim nós estamos alegres e contentes contigo, Senhor Jesus. Desde já e para sempre te agradeço, ó Pai amado e santo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com essa amada igreja e todos digam amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus.